Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. Nesta quarta-feira tivemos as quartas de final do torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o dia não teve tanta emoção assim dentro de quadra. 3 dos 4 jogos foram definidos bem antes do soar final do cronômetro. Por outro lado, tivemos emoção com a despedida da geração dourada argentina. Manu Ginóbili e Andrés Nocioni já anunciaram que não voltam mais a vestir a camiseta argentina, mas dentro de quadra só um jogo foi disputado até os instantes finais. Temos os 4 semifinalistas definidos, de um lado Estados Unidos e Espanha, do outro a Austrália enfrentando a Sérvia, e a Austrália foi a primeira equipe a se garantir entre os 4 melhores desse torneio olímpico. A Austrália com uma vitória muito convincente sobre a Lituânia, 90-64. Time lituano que esteve irreconhecível ofensivamente, principalmente. O Mantas Kalnietis, que é o termômetro do time, é um jogador que quando está numa noite ruim, o time afunda junto com ele. A Austrália desde o início conseguiu anular o ataque lituano, joga de maneira muito paciente. Tudo estava caindo no ataque. Patty Mills, Matthew Dellavedova tiveram um excelente primeiro tempo e a Austrália rapidamente abriu diferença. A Lituânia não conseguiu voltar para o jogo, tentou até uma pequena reação no começo do terceiro quarto. O Maciulis aparecendo muito bem, teve uns lampejos, mas a Austrália conseguiu se manter no mesmo nível, não mudou sua maneira de jogar, não se impacientou com as mudanças no time lituano. O Kalnietis jogando de maneira muito afobada, correndo mais do que aquilo que o time pode correr. Não fez aquela chuva de pick and rolls. O ataque lituano hoje esteve muito estático e foi presa fácil para uma defesa tão organizada e tão física como a defesa australiana. Andrew Bogut e Aaron Baines fazendo muito bem o trabalho sujo, o trabalho de facilitadores, não só na defesa como no ataque também. Eles fazendo todas as cortinas, os corta-luzes, passando a bola, encontrando os companheiros livres. Não à toa, o Bogut foi o jogador que teve mais assistência na seleção australiana, 6 no total, facilitando o trabalho para o Mills e o Dellavedova arremessarem nas melhores condições possíveis. Patty Mills, cestinha da Austrália, com 24 pontos, grande atuação dele. E assim a Austrália segue jogando um grande basquete e já está entre os 4 primeiros colocados. O adversário da Austrália vai ser a Sérvia. A Sérvia que no último jogo desta quarta-feira teve muita dificuldade para vencer a Croácia, mais até do que o esperado após um terceiro quarto espetacular. O jogo começou muito truncado na defesa, as duas equipes muito fechadas e ao mesmo tempo errando muito no ataque. Não só pelos arremessos contestados, mas também com alguns turnovers bobos, até andadas mesmo. Alguns arremessos livres passaram muito longe do aro, os dois times com a pontaria muito ruim. E o ponto de desequilíbrio no primeiro tempo foi o Bojan Bogdanovic. O jogo foi o duelo dos Bogdanovic. O sérvio, o Bogdan Bogdanovic, esteve apagado no primeiro tempo, mas o Bojan Bogdanovic, que é o croata, muito bem. Ele já tinha acabado com o jogo contra o Brasil na primeira fase, aparecendo muito bem. Cestinha da Croácia no intervalo do jogo, carregando o time que não tinha muitas outras alternativas. O Dario Saric aparecendo muito mal e a defesa, por outro lado, fazendo seu trabalho, conseguiu segurar o ataque sérvio. O primeiro tempo terminou com placar baixo, 38-32 a favor da Croácia, exatamente porque o Bogdanovic, o Bojan, foi o ponto de desequilíbrio dos 2 primeiros quartos. No terceiro quarto, a Sérvia foi outra. O time veio com uma outra cara, uma defesa fortíssima. A Croácia amassando o aro, nem o Bojan Bogdanovic conseguia colocar a bola na cesta e a partir daí surgiu o Bogdan Bogdanovic, que teve um terceiro quarto sensacional. As bolas de 3 começaram a cair, a defesa sérvia encaixou, a transição foi a válvula de escape do time, o time pontuando muito na transição, o Milos Teodosic puxando os contra-ataques, servindo aos companheiros, e a Sérvia foi chegando e não só passou à frente, como disparou na liderança, foi para o último quarto vencendo por dígitos duplos, mais de 10 pontos de vantagem. Parecia que
ia ser assim até o final do jogo. Só que na metade do último quarto, a Croácia começou a crescer mais uma vez. O Bogdanovic, o seu Bogdanovic, o Bojan, voltou a aparecer bem. Alguns outros jogadores também ajudaram. O Hezonja vindo muito bem, acertando bolas de três importantes. O Simon. E o jogo ficou dramático. Só que na parte final do jogo, todo mundo voltou a errar, a amassar o aro. O jogo ficou muito nervoso. E a Sérvia recorrendo às faltas para evitar que a Croácia chegasse à linha dos três e, por sua vez, a Croácia recorrendo às faltas para parar o relógio, botar o time sérvio na linha do lance livre. O último minuto demorou 15, 20 minutos de tantas faltas e lances livres que os dois times cobraram. Mas, no final, a Sérvia conseguiu a vitória, 86-83, num jogo dramático, o jogo mais emocionante do dia, sem dúvida. No outro lado, teremos Espanha e Estados Unidos se enfrentando. A Espanha, que fez sua parte primeiro, um jogo contra a França que era muito esperado, uma expectativa de muita rivalidade, muito nervosismo, mas a Espanha ditou o ritmo desde o começo do jogo. Uma defesa muito aplicada, muito forte, uma saída muito rápida para o ataque, e um Nikola Mirotic inspiradíssimo no primeiro tempo. O Rudy Fernandes também começou muito bem, com alguns arremessos de três importantes, mas na sequência o Mirotic assumiu as rédeas do jogo, chamou a responsabilidade para ele, tudo que ele arremessava caía, do garrafão, do perímetro, e a Espanha foi abrindo vantagem rapidamente. A França, muito ineficaz no seu ataque, o time muito dependente dos jogadores de perímetro, já que no garrafão o Rudy Gobert é um jogador ofensivamente muito limitado, como vem se mostrando, não tem a mesma facilidade que tem no Utah Jazz, que tem um time que muitas vezes joga para ele, um time mais entrosado, não tem essa facilidade na seleção francesa. O Boris Diaw é utilizado mais como um facilitador para o time no ataque, não é o jogador que vai receber a bola lá dentro e vai pontuar, e com o Gobert tão limitado lá dentro, fica muito complicado. Ele não consegue, as suas capacidades defensivas não conseguem compensar tudo o que ele prejudica ao time no ataque. A França fica muito dependente do perímetro e a Espanha, por sua vez, tem jogadores muito ágeis da posição 1 até a posição 4. O Mirotic na 4 é um jogador que consegue marcar o perímetro, evoluiu muito nesse quesito sob o comando do Tom Thibodeau em Chicago. E os outros jogadores, Rudy Fernandes, Sérgio Llull, são jogadores muito mais altos que os jogadores de perímetro francês. Isso acaba fazendo muita diferença. Tony Parker tendo muita dificuldade, o Nando De Colo também sofrendo muito no primeiro tempo. E a Espanha abriu rapidamente grande vantagem. Foi liderando com sobras, não foi ameaçado pela França no segundo tempo. O Hernan Gomes entrou muito bem no jogo, conseguiu aproveitar cada segundo que teve em quadra, anotou 18 pontos em 17 minutos, vem mostrando aí que é uma grande promessa, já tinha feito um grande trabalho no Real Madrid, vai vir com tudo para esse time do New York Knicks e ainda pode ajudar muito esse time espanhol. A Espanha foi utilizando seus reservas, descansando seus jogadores titulares e administrou apenas a sua vantagem para terminar com uma vitória muito fácil, 92-67, Nikola Mirotic cestinha da partida com 23 pontos. E a Espanha vai enfrentar os Estados Unidos. Estados Unidos que tiveram muita dificuldade no começo contra a Argentina. A Argentina colocando muita pressão na bola, sabe da dificuldade do que o Kyrie Irving tem para ser um armador clássico, para jogar na posição 1 em basquete FIBA. É complicado, principalmente um jogo em meia quadra, a Argentina cuidando bastante a bola, o Facundo Campasso começando muito bem. E a Argentina chegou a abrir 19-9 no primeiro quarto. Só que os Estados Unidos se acertaram na metade do primeiro quarto, Coach K pediu o tempo, ajeitou a casa, usou o Kevin Durant trazendo a bola na condução e o Kyrie Irving jogando fora da bola. A entrada do Paul George no lugar do Klay Thompson, o time dos Estados Unidos se ajeitou, defensivamente cresceu muito e tomou as rédeas do jogo, já terminou o primeiro quarto na frente, vencendo por 25-21, Jimmy Butler também entrando muito bem, e a partir daí a Argentina não teve mais pernas. A Argentina tem um excelente quinteto titular, mas o problema é na hora de rodar o time.
O time que ainda tem muitos jogadores jovens, muito crus, e o Sérgio Hernandes não tem ainda plena confiança para rodar essa galera em jogos tão disputados, tão duros. Por isso, na primeira fase, exigiu muito de alguns jogadores veteranos. Nocioni jogando 48 minutos contra o Brasil. Manu Ginóbili, ele mesmo disse, não jogava 38 minutos em uma partida desde quando tinha 19 anos. E quando poderia ter economizado um pouquinho mais a energia dos seus veteranos, dado mais oportunidades a alguns jogadores como o Deck, o Maynoldi, o Brucino, embora o Brucino tenha se mostrado ainda muito cru, mas é um jogador de futuro. Com isso, os jogadores não tiveram perna. Um jogo de 2 prorrogações contra o Brasil. A Argentina já vinha mostrando o seu cansaço contra a Espanha e contra os Estados Unidos não conseguiu aguentar o ritmo por muito tempo. Os americanos foram abrindo vantagem. A Argentina ainda teve problema de faltas logo no começo com o Luiz Scola, que chegou a 3 faltas. Isso encurtou ainda mais a rotação do time. Os americanos foram abrindo. A Argentina ainda tentou uma pequena reação no terceiro quarto, comandada pelo Nicolás Provítola, que é um jogador que não desiste nunca, não se entrega, e mostrou isso mais uma vez hoje diante dos americanos. Só que a seleção dos Estados Unidos tinha um Kevin Durant muito inspirado, o DeMarcus Cousins dominando os garrafões, o Paul George crescendo no segundo tempo ofensivamente, e ficou muito difícil. A Argentina não teve mais forças para reagir. Os Estados Unidos caminharam tranquilos para a vitória, venceram por uma grande diferença e provando mais uma vez que é o time a ser batido. Os Estados Unidos estavam devendo nesses Jogos Olímpicos e mostraram hoje mais uma vez contra a Argentina o porquê do favoritismo. Kevin Durant cestinha com 27 pontos e pelo lado da Argentina o jogo marcou a despedida da geração dourada. Embora o Luiz Scola tenha afirmado que ainda está à disposição do treinador argentino, Manu Ginóbili e Andrés Nocioni já confirmaram que não vão mais vestir a camisa da seleção. Ginóbili com 39 anos, Nocioni caminhando para os 37. Fica realmente complicado, especialmente pensando num projeto visando o Mundial de 2019 e a Olimpíada de 2020. Resta saber ainda o que vai ser do Carlos Delfino com a camiseta da seleção. O Delfino, que está prestes a completar 34 anos, vem de 7 cirurgias, 3 anos parado, voltou para jogar sua Olimpíada. Não sabemos qual será o seu futuro. De qualquer maneira, muito legal ver essa seleção argentina com esses veteranos tão consagrados jogando juntos pela última vez. Juntos pela última vez. Muito legal, muito bonito. A torcida brasileira provocou, o argentino provocou de volta, mas principalmente apoiou o time, gritou o tempo todo, incentivou, reconheceu o esforço dos seus jogadores. Os torcedores argentinos, apesar de algumas particularidades ligadas à torcida de futebol, estão de parabéns. Lotaram as arenas, apoiaram, fizeram o seu melhor para empurrar os seus jogadores, e a Argentina, se não tivesse sido essa questão do cansaço, poderia ter evitado o 4º lugar e chegado mais longe. Mostrou muita qualidade para isso, mas diante do time dos Estados Unidos ficou muito complicado. Enfim, parabéns para o time argentino, mas os Estados Unidos é o time que segue, são o time a ser batido, o time que segue na disputa, e a semifinal contra a Espanha promete muito. Favoritismo é americano, mas a Espanha está crescendo muito e, se souber explorar algumas deficiências americanas, pode vencer o jogo, sim, tem boas chances. Do outro lado, Austrália e Sérvia. A Austrália venceu a Sérvia 95-80, mas foi um jogo disputado até uma parte do terceiro quarto. O time australiano tem o favoritismo pela maneira como vem jogando, mas a Sérvia, se deixar ganhar ritmo, a Sérvia tem também sua chance. Vamos ver o que acontece. As semifinais têm tudo para ser muito emocionante, ao contrário dos jogos das quartas de final. Vamos ficar no aguardo. Jogos nesta sexta-feira, nesta quinta teremos as semifinais do torneio feminino, onde estaremos aqui também nas nossas redes sociais, no Twitter fazendo tempo real, no Facebook e com os nossos resumos no YouTube. Fique ligado. E até a próxima, a gente se vê. Aquele abraço.